dois pré-requisitos básicos aqui em se tratando. Eu conheço as pessoas que aqui estão. E alguns vão conhecê-los pela voz, enfim. Mas é praxe nesse tipo de pauta que a gente preserve os nomes e as imagens das pessoas. Justo pelo que envolve todo o histórico de Alcoólicos Anônimos. E hoje nós vamos tratar sobre os 90 anos de Alcoólicos Anônimos, trazendo exemplos práticos de pessoas que vivenciaram a experiência, que viveram essa dificuldade tanto na perspectiva do próprio quanto de familiares. Tudo bom, meu amigo? Como é que tu tá? Esse cara aqui é meu amigo de tempo e eu já sei um bom bocado da história dele. E hoje, olhando para ele assim, bem, legal, bacana, a gente vê o tamanho do trabalho, da missão de Alcoólicos Anônimos. Boa tarde, Denis. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Primeiramente, nós gostaríamos, de agradecer essa oportunidade ímpar de vir aqui falar em nome de tão importante irmandade que é o Alcoólicos Anônimos, que tem salvado vidas aqui e no mundo todo. Hoje, Alcoólicos Anônimos, ela está instalado em 184 países, e tem países aí onde tu não entra com uma Bíblia, mas tu pode entrar com um livro, uma literatura de Alcoólicos Anônimos. A importância que é essa irmandade no mundo todo. E para iniciar, eu gostaria de relatar a abertura que tu fez aí, que o alcoolismo também trata-se de uma doença, né? É uma doença. E quem diz isso não é Alcoólicos Anônimos, né? Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde, e inclusive com número no CID, no Código de Identificação de Doença, como número 10. A maioria das pessoas não interpreta o alcoólico como um doente, e sim como um vagabundo, falta de caráter, sem entender que a partir do momento que tu passa do uso social para dependência, tu se torna um doente, e um doente muito complicado. Porque esta doença ela é uma doença mental, física e espiritual, então ela te atinge em cheio realmente. Como é que foi contigo? Comigo foi bem complicado. A gente costuma dizer em Alcoólicos Anônimos que essa doença ela é progressiva. Ninguém começa tomando um monte, O cara começa tomando um aperitivozinho, uma bebidinha doce e vai progredindo na sua doença, no seu alcoolismo. Comigo, infelizmente, foi diferente, Eu com 13 anos, 14 anos, eu não me aceitava como eu era, Me achava muito feio, muito ridículo. E aonde eu achei uma porta de saída e que me sustentava era através do álcool, Primeiro o álcool. E no meu caso, depois eu tive contato com outras drogas, A partir do álcool? A partir do álcool. O álcool me abriu porta para outras drogas, onde essas outras drogas potencializavam o uso do álcool, O objetivo era esse, era usar a droga para poder usar mais álcool, E eu, desde muito cedo, Denis, eu vi que a minha vida estava totalmente errada, porque eu com 15 anos já não estudei mais, já não fui mais para o colégio, porque eu incomodava muito e o meu pai me tirou do colégio e fez com que eu fosse trabalhar. Com 18 anos eu fiz a minha primeira tentativa de parar, sem entender como é que era a doença, Eu fui embora, eu fui morar em São Paulo com 18 anos de idade, sem profissão. A essa altura tu já consumia bastante? Já consumia bastante e já sabia que a minha vida estava totalmente desandada, Totalmente desregrada. Com 18 anos, gente? Com 18 anos. Aí eu procurei a saída, que não é a saída certa, Mudar de cidade. Te isolar. Tentar fugir. Tentar fugir do problema, Só que o problema vai junto, Sem entender que o problema ia junto. Isso a gente chama hoje de fuga geográfica, Ela não funciona, Eu fiz 4 tentativas dessa. Uma em 78 em São Paulo, uma em 80 em Curitiba, uma em 86 em Lages e a última em Chapecó, E sempre o problema me perseguia, claro, porque o problema não estava na cidade. O problema estava em mim, que eu carregava junto comigo. Não, e penso que até piora, porque você não tem uma rede de apoio, a rigor, como tem na sua cidade de origem, Perfeito, só piorava. Era assim, eu tinha uma fase que eu conseguia ficar limpo realmente, Porque eu não conhecia ninguém na cidade, até vir a conhecer alguém que era usuário. Então eu conheci um usuário, pronto, já me enturmava ali, já ficava por ali. Desandava tudo. Já desandava tudo.
E na verdade a minha vida foi um sofrimento muito grande, porque desde os 18 anos que eu vinha tentando parar e não conseguia, não sabia como, né? Eu era um dependente muito ativo. E quando eu fiz 43 anos, então eu descobri que eu era portador de uma outra doença, porque eu usava drogas injetáveis, né? E eu contraía hepatite C. Claro. E daí eu não podia mais usar. E daí então eu tive um período ali de 5 anos, que foi um período terrível na minha vida, porque eu sabia que eu não podia mais usar, mas eu vinha usando cada vez mais, né? Naquela perspectiva de agora eu vou ter que parar, então eu vou usar bastante para parar. E a minha sorte foi um amigo meu, que já era usuário, tinha usado comigo e já não usava mais. Então ele começou a insistir que quando eu precisasse de ajuda, que ele poderia me ajudar, né? Mas eu não sabia como. Quando eu estava bem no fundo do poço, com 48 anos de idade, né, praticamente morto, pior do que morto, na verdade, né, porque eu era um vivo morto. Eu não tinha mais vontade de viver, né? Eu costumo dizer, Denis, que a fase final do alcoolismo e da dependência de outras drogas é a depressão, porque chega num momento que ela não te dá mais prazer nenhum, mas tu usa pela dependência, né? E isso é uma coisa muito triste. E os ouvintes aí, eles podem achar que é mentira, mas não é. Muitas vezes, no final da minha dependência, eu usava, chegava em casa, me olhava no espelho e as lágrimas escorriam de chorar que nem uma criança, porque eu sabia que eu ia morrer. A minha vida não fazia mais sentido. Mas você passava alcoolizado muito tempo, sob efeito de álcool? Não, como é que era? Não, e o alcoolismo, ele tem essa característica, Denis. Tem gente que é alcoólatra bebendo uma vez por mês. Certo. Tem gente que é alcoólatra bebendo uma vez por semana, porque quando começa não tem limite. Era o meu caso. Mas nesse meio tempo, como é que era a tua vida social, por exemplo, familiar? Como é que ficou isso? Eu enganava muito bem, né? Eu sempre fui comerciante, né? Então. Eu sempre tive comércio e as pessoas sempre acreditavam em mim, né? Mas no fim era só uma casca, né? Porque na verdade o pior sentimento que existe, Denis, é do ser humano não acreditar em si próprio. E eu estava nessa situação. Eu não acreditava mais em mim, eu não tinha mais vontade de viver. O meu pensamento recorrente era o pensamento do suicídio, né? Porque daí então eu achava que com o suicídio eu resolvia tudo, parava de incomodar, né? E é muito triste, né? Porque uma pessoa, muitas vezes, ela quer parar, mas ela não sabe qual o caminho, que era o meu caso. Por isso, a importância, meu irmão, de você abrir esse espaço para Alcoólicos Anônimos, para a gente vir aqui falar que existe sim uma saída. É só Alcoólicos Anônimos que funciona? Não. Tem gente que consegue se recuperar dentro da igreja, tem gente que consegue se recuperar dentro de casa, sem frequentar reunião nenhuma, sem frequentar grupo de autoajuda nenhum, né? Mas a grande maioria só consegue dentro de Alcoólicos Anônimos. Você falou em 48 anos. 48 fazia 30 anos desde você ter saído de casa a primeira vez. 36 anos eu usei. 36 anos eu fui usuário. Né? 36 anos. Tá, mas aí com 48 anos você foi à primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos? Não, aí com 48 anos eu fui buscar esse amigo, que dizia que me ajudaria se eu precisasse, né? E aí então ele fui encaminhado para um psiquiatra, cheguei lá, contei a minha história, como eu estou contando aqui, né? Que eu era usuário desde os 13 anos e tal. E que eu vinha usando cada vez mais, num processo de aprofundamento, né? E esse psiquiatra, que eu vou citar o nome dele, porque eu faço questão, porque quem precisar de ajuda, ele é um especialista nessa área, Dr. Vilmar Damiani. Certo. Né? Ele, ao final de uma longa entrevista de 1h30, de uma consulta, eu perguntei a ele, né, qual era o diagnóstico meu. E ele olhou para mim e disse assim, infelizmente tu vai morrer. Né? Porque se tu não morrer pela tua dependência, tu teu problema de fígado que tu vai morrer pela uma overdose, que tu me diz que está usando cada vez mais, ou tu estás com uma depressão profunda, porque até então eu não tinha identificado que eu estava com depressão profunda, né? Ele disse, tu estás com uma depressão profunda e uma hora tu vai criar coragem. Eu tinha contado para ele que noite anterior eu tinha me trancado no banheiro, né, para tirar minha própria vida. Você já vinha tentando, então? Já vinha tentando, né? E aí eu só não tinha coragem. Hoje eu entendo que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Que eu também não cometi esse ato de loucura
Porque Deus tinha esse propósito para mim, né? Aí então eu fiz uma internação numa clínica para desintoxicar, que é importante, porque lá por indicação desse psiquiatra. Ele que cuidava da clínica Werner Johnson em Uruçanga, salvou muitas pessoas. E eu fui um deles. Né? E lá então eu entendi todo o processo, que eu era um doente, porque daí quando ele falou assim, tu estás muito doente. Né? Daí eu assim, doente, eu nunca tinha visto falar que alcoolismo nunca tinha pensado era nisso como doença. Né? E só aí, que aí as coisas encaixam depois. Claro, exatamente. Lucidamente para Mas e pensa. assim, Denis, só para te entender que o meu processo de alcoolismo e dependência de droga, ele era um processo tão violento, que os primeiros 15 dias que eu fiquei lá, eu não entendi nada. Nada. Eu só sabia que eu estava lá porque eu precisava estar. Né? E lá então me chegou a mensagem de Alcoólicos Anônimos. Na clínica, porque a gente faz esse trabalho, né, nas clínicas. Perfeito. De lá levar mensagem, dizer que lá tu só está fazendo a desintoxicação e que o processo de recuperação inicia a partir da saída da clínica. E ele é contínuo, né? Que é contínuo. Né? Ontem nós perdemos uma companheira de Alanon, inclusive, que foi sepultada ontem. Ele e a esposa frequentavam o grupo, né? Ele vai continuar há 44 anos. 44 anos. Tá aí, olha só, acontece eu só vou fazer esse recorte para colocar as nossas convidadas também na conversa. Certo, ótimo. E depois a gente volta desse ponto, mas só uma curiosidade que eu tenho. Eu vejo muito filme e tal, e às vezes quando aparece num filme, tem uma série que eu estava assistindo esses tempos que tinha na série um cidadão que frequentava, no cenário hipotético da série lá, um grupo de alcoólicos anônimos. E aí, no começo da reunião tem aquela apresentação, e na apresentação a pessoa faz a sua contagem de dias, né? Perfeito. Estou há X dias. É assim que funciona? É assim que funciona. Hoje, no dia de hoje, eu estou há 15 anos, 7 meses e 16 dias limpo. Que legal, eu acho tão bonito isso. É, porque é um dia de cada vez. É só para te entender o porquê disso. Mas, assim, o cara tem que ser franco, né? Se ele escorregou, claro, ele vai dizer, né? Não existe isso aí. Porque, assim, em Alcoólicos Anônimos, só para te entender, Denis, depois daí nós vamos passar uma palavra para elas. Mas só para te entender. O que acontece é o seguinte, as pessoas não conseguem ter esse entendimento de o que é o Alcoólicos Anônimos. Na verdade, o Alcoólicos Anônimos, ele é trabalhado em cima de 36 princípios. São 12 passos para a recuperação individual, certo? São 12 conceitos que é o que organiza o AA no mundo todo, profissionalmente. E são 12 tradições, que é aquilo que diz que o AA faz e o que o AA não faz. Tá. E os passos, os 12 passos para a recuperação, só o primeiro passo que fala em alcoolismo. Que diz assim, nós somos impotentes perante o álcool e tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Admitimos que somos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. O resto dos 11 passos são só passos espirituais, de programação de mudança de vida, porque nós chegamos lá totalmente arrasado. Mas essa perspectiva espiritual não é religiosa, né? Nada a ver com religião. Perfeito. Então, se tu me permitir, eu vou dizer aqui o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos, certo? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades, pois somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer tipo de controvérsia, não apoia e nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é o de mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Isso resume tudo o que é o Alcoólicos Anônimos, né? Não aceita doação de fora, não está ligado a nenhuma religião, mas acabou de sair daqui o Padre Wilson. Então, que ele é o pároco ali da nossa igreja, onde nós frequentamos, onde nós temos um grupo ali.
A Igreja reunião Católica, ali, né? A Igreja Católica é a maior amiga de A no mundo todo. Olha que legal. Né? Eles cedem espaço, mas nós não temos ligação com religião. Inclusive... Não precisa ser católico para estar lá, embora... Só que assim, ó, o que a gente sempre diz? Chegou em Alcoólicos Anônimos, tu chega sem religião nenhuma. Normalmente tu não está ligado a religião nenhuma. Pela situação do cara... Pela situação. Né? Mas tu tem que frequentar e tu tem que procurar uma igreja para cuidar da tua parte espiritual. Seja qual for. Seja qual for, não interessa qual for. Até para validar o que está sendo feito. Claro, lá, né? porque assim, ó, no AA a gente trata da doença do alcoolismo. Só que a gente chega arrasado, né? Chega sem espiritualidade nenhuma. Claro. Então tu precisa realmente, né, de se encaminhar para uma igreja, seja ela qual for, que é para te poder melhorar o teu contato consciente com Deus, que é um dos passos, né? Tu és uma prova de que é possível, então, né? Tu te sente plenamente bem nesses 15 anos? Plenamente superou, bem. não tem mais nenhuma vontade? Nenhuma vontade, graças a Deus. Deus agiu na minha vida de uma maneira, eu não tenho tendência nenhuma a usar, só que o meu trabalho hoje é de divulgação da Irmandade e é de estar lá na reunião frequentando, porque eu preciso estar lá por gratidão, para receber aquele alcoólico que está chegando como eu cheguei, totalmente arrasado, totalmente desorientado, e mostrar para ele que tem uma saída, sim, que dá para ser feliz, né, sem o álcool e sem a droga. E a família nisso? Como é que fica? A família é só sofrimento, né? Eu tenho aqui os exemplos. Agora nós vamos falar um pouquinho delas. Eu tenho a minha ex-mulher que hoje não fala comigo, né? Fazem 20 anos, né? Olha que só. A gente está separado e hoje ela não fala comigo. E a minha atual esposa, né? Que tu conhece, que tocou o quiosque ali, né? Isso. Né? E aí o que acontece? Hoje ela ainda sofre as consequências do meu alcoolismo e da minha drogadição. Que agora tu vai conversar um pouquinho com os familiares aqui para... Então, porque tem um trabalho que vem junto e paralelo, me parece, né, Paulo? Que é o Al-Anon, né? Do qual elas fazem parte. Nessa mesma perspectiva do sigilo e tal, você, ao longo do programa aqui é praxe, as pessoas vão chegando e vão indo no YouTube. Quem está indo no YouTube agora está vendo a imagem congelada do programa aqui, porque nós estamos falando de Alcoólicos Anônimos. Então, a gente preserva o anonimato tanto do nome, no áudio aqui, quanto da imagem, no visual, em função da pauta que é abordada, enfim. Porque o que mais nos importa aqui não é expor as pessoas, nem suas histórias, e sim trazer exemplos. Para você que está nos ouvindo e conhece um caso próximo, você próprio, parou o carro agora, está pensando, né? Bebi de novo, né? Quem sabe não está na hora de... Então, é esse trabalho de convencimento que a gente quer fazer aqui, porque sofre o próprio, como o testemunho que a gente acabou de ouvir resumidamente, de uma história que é bem mais pesada do que ele contou aqui, que eu sei. Bem mais pesada, tem uma perspectiva muito mais pesada. E aí quem sofre junto? A família. Vocês duas são exemplos disso, né? Sim. Vocês fazem parte de um grupo que foi buscar ajuda enquanto familiar de quem consumia álcool. É isso, né? Sim, em primeiro lugar, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. A gente está levando, assim, quem sabe uma esperança para aquela pessoa que já esteve no meu lugar, vendo o esposo... No seu caso, o esposo. Meu caso é o esposo. Né, bebendo... ou até mesmo usando tendo outras dependências e não saber o que fazer. A senhora não tinha nenhum tipo de consumo, era só ele? Sim. Na minha família ninguém teve, mas eu já conheci ele bebendo e achava que era alegria de final de semana. É o que a gente falava, que a diferença entre achar que é recreativo e virar doença, né? Verdade. Daí assim, ó, aquilo ali não diminui, só vai aumentando. Por isso chama que é a doença da família. E a gente vai aceitando aquilo ali, vai se envolvendo junto e acha que é normal até chegar assim ao ponto de dizer, não, alguma coisa está errada. Porque daí dinheiro já não entra mais, às vezes perde dia de serviço, a gente vê caindo. E nisso tudo, né, tem o casamento e tal, e os filhos vão nascendo. E a gente vê assim como os filhos vão sofrendo com isso. Por isso que nós temos um programa Al-Anon, que é da família. E a Alatim, que hoje nós não temos um grupo de Alatim, mas os jovens, ou até as crianças, a partir de 7 anos, podem estar participando das reuniões com a gente.
E lá eles desabafam, nós temos as nossas literaturas, tá? E a nossa amiga Cristina aqui, então ela é filha, ela pode estar falando. Então eu só quero dizer assim, ó, que se tem por acaso alguém escutando a gente que está com esse problema, só dizer que não estão sozinhos, tá? Que tem ajuda, né? Eu recebi essa ajuda e é só ligar para o número 34 33 09 64. É uma linha de ajuda, né? A pessoa vai atender, vai dizer, ó, aonde você vai. Então a gente não vai participar da reunião com é uma sala separada. É uma reunião separada. É uma sala separada à família, tá? É guardado o anonimato, ninguém vai dizer que você esteve ali, o que ouviu ali, o que vai falar, não vai sair dali, tá? Então se guarda muito o anonimato. E aqui a nossa imagem também, por isso que é importante. Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte, o pedido de ajuda para o familiar pode partir do familiar? Por exemplo, a senhora enquanto esposa foi lá na reunião, mas o seu esposo não foi. Não foi procurar ajuda ainda, né? Não. Pode ser assim, não precisa estar vinculado uma coisa a outra. Por exemplo, o familiar só frequentar a reunião se o próprio que está adoecido também frequentar. É o caso... É o caso da filha? Da filha. Isso. Então, boa tarde. Muito prazer, ouvintes da Rádio Cidade, Denis. Obrigado. Então, é o meu caso, inclusive. Eu sou filha de uma alcoólica. Até hoje, né, eu conheço a Al-Anon desde 2009 e até hoje a minha mãe... ela não se considera alcoólica, né? Ela não acha que é alcoólica. Ela está, a gente chama de estar na negação. Mas o legal do Al-Anon é que uma amiga que era da igreja me indicou o grupo, né? E quando eu fui, no dia que eu fui, eu me senti como um peixinho dentro d'água, porque eu ouvi a minha história sendo contada por muitas vozes ali, né? Por todas as pessoas. Então as histórias são muito parecidas, né? E tem até na nossa literatura, a gente tem uma literatura própria também do Al-Anon, né, que a gente segue ali nos grupos, nas reuniões, né, que ela fala que você pode frequentar o Al-Anon, quer o alcoólico esteja bebendo ou não, e quer o alcoólico esteja frequentando as reuniões dele, né, do AA ou não. E aí, o que eu imagino que possa acontecer? Aí você pode trazer a experiência de outras pessoas, porque me parece que você não conseguiu convencer a sua mãe de que ela precisa procurar ajuda, é isso, né? Isso mesmo. Mas certamente nesse tempo que você frequenta, outras pessoas conseguiram, sim. convencer os seus parentes, enfim, a procurar o auxílio, né? Sim, a gente não trabalha, geralmente quando a gente chega no Al-Anon, a gente também está no nosso fundo de poço emocional, né? Geralmente o alcoólico... mais doente que o alcoólico. Exatamente. Porque o alcoólico está enganado, né? Claro, ele está na negação. É o seguinte, desculpa até eu interromper, mas o alcoólico, Denis, ele fica só com o ônus, né? Ele fica só com a parte boa. E a família fica só com... Aliás, ao contrário, né? O alcoólico fica com bônus. E a família só com ônus, só com problema, né? É um bônus, entre aspas, de, às vezes, não compreender muito o que está acontecendo, não tá né? Aí, não tá quem compreende é quem está na volta, né? Perfeito. É a família que sofre, né? É isso aí. É como se o alcoólico é aquela pessoa legal, que todo mundo gosta nas festas, e aí a esposa, o filho, o pai, né? Aí são os chatos que não gostariam nem de estar ali, de que a pessoa está bebendo, porque sabe o que vai acontecer depois quando chegar em casa. É o teu caso, né? então. É o meu caso. Então, o que acontece? Quando a gente chega no Al-Anon, embora a gente chegue muito desesperado para fazer o outro parar de beber, que também a gente acaba ficando até obsessivo com isso, né? A gente descobre que, na verdade, a gente também já está adoecendo, tanto quanto até mais do que o alcoólico, né? Eu, quando cheguei no Al-Anon, tomava remédio tarja preta. Eu já estava com ataque de pânico. Então, assim, o Al-Anon, eu posso dizer a minha vida antes e depois. Aí, quando eu cheguei no Al-Anon, eu descobri que a ajuda primeiro era para mim, porque eu também havia sido afetada pela maneira de beber de outra pessoa, que é a minha mãe. Então, essa maneira foi tão profunda que eu cheguei a ter sintomas físicos, né? Então, tem pessoas que têm problema de coração, que têm problema de intestino, fígado, tudo por conta do nervoso, das ansiedades, os picos de ansiedade, né? E todos os transtornos emocionais que a convivência com o alcoólico traz. Então, por exemplo... Você tem quanto tempo de grupo? Desde 2009. Não consigo fazer a conta. 16 anos, 15, 16 anos. Mais ou menos isso.
Isso. É o teu tempo de meu tempo de recuperação. de liberdade. E eu Olha só. consegui a minha recuperação também emocional através do Al-Anon. Eu fiz terapias, muitas vezes, não dispenso também o uso de terapia psicológica, bem importante. Mas, assim, chegou um momento que eu pude ter alta da terapia psicológica porque eu consegui um suporte muito grande, profundo e muito eficiente no Al-Anon. Porque ele é um programa espiritual, tá? Embora ele não é espírita, né? Ele é espiritual, só que ele não fere princípios de nenhuma religião ou filosofia de vida, né? E de nenhum ser humano, pelo contrário. Eu acho que ele é uma filosofia Exato, de vida. Né? Ele é uma exato. Eu acho isso impressionante, sabe? Conseguir transitar numa área tão sensível sem ferir qualquer suscetibilidade. Então eu penso que houve uma sabedoria muito grande na delimitação desses passos todos. Né? A gente costuma dizer que foi criada pelo homem, mas inspirada por Deus, Não com tem certeza. dúvida, não tenho dúvida, Exatamente. porque olha o limiar disso, é uma coisa muito tênue, né? Exatamente. Muito tênue, você lida com espiritualidade sem engajar-se num campo da espiritualidade, né? Me parece que é isso. O seu esposo ainda segue bebendo ou não? Não, graças a Deus. Que Mas eu também fui primeiro, procurei ajuda. Primeiro procurei todo tipo de ajuda sem ser do Al-Anon, né? Ele bebendo ainda. Porque o alcoólico que está na ativa e a família acaba sendo tudo parecido. Como o alcoólico rejeita ajuda, a família pensa assim, não, mas eu vou conseguir. Daí um dia briga, outro dia chora, outro dia vai, né, trata bem, implora, e ele vai dizer, não, mas agora não bebo mais, daí eu vou aceitando. Daí outro dia bebe de novo, né, e a gente vai aceitando, vai se enrolando naquilo ali. E vai acreditando que vai conseguir. Daí quando tu vê que não consegue mesmo, tu já passou por benzedeira, foi meu caso, fui atrás de padre, só não fui assim macumba, vamos dizer, né? Mas a gente procurou de tudo. Então, até que um dia eu fui encontrar o Al-Anon. E por que não procurei antes? Né? Por que não procurei antes? Então, lá me disseram, não, eu também, já aconteceu comigo, igual. Então, é aqui o teu lugar. Era o seu momento. Era o meu momento. Daí fui, chorei bastante. E tudo que falava lá era igual. A história era a minha. E para levar ele até uma sala não foi fácil. Eu imagino. Tá? Não foi fácil, porque essa parte é mais difícil. Então, o que eu fazia? Eu conversava com alguns companheiros lá da sala do AA, né? E eles iam lá em casa direitinho, conversar, porque a família não consegue levar. Se a família conseguisse levar a pessoa que faz uso de álcool, né, que está um amigo ou mesmo da família, ela não tinha ninguém bebendo, porque a família é a primeira que faz. Claro. Então, e o que nós aprendemos no Al-Anon? A primeira coisa, que é uma doença. Porque né, eu achava que era sem vergonhice, não sei, e mil palavras que existem aí fora, né? Então, lá a primeira coisa que a gente aprende através das literaturas que a gente estuda lá, que é uma doença, né? Que nós estamos doentes junto, mas eu não posso salvar ele. Mas eu posso mudar minhas atitudes. Eu mudando a minha atitude, eu vou ter um pouco de paz dentro da minha casa. Porque o meu familiar, ele chegava em casa alcoolizado, mas quietinho, bonitinho, ia para a cama. Nem todos são assim, tem aquele que chega agressivo. Tá? Mas quem era agressiva, era eu. Ia no pescoço dele e ele chegava e ia pra cama. E não ia resolver assim, né? Ele ia pra cama, eu ia lá, sacudia ele, queria falar com ele, mas... E o que a gente aprende lá no Al-Anon? Quando está alcoolizado, não fala nada. O que adianta falar com uma pessoa alcoolizada? Porque ele está desprovido da consciência para absorver aquilo, né? Então, no dia seguinte, quando ele está... Então, a gente vai sentar e ter uma conversa, explicar que ele está doente, se quer nossa ajuda. Não quero, então deixa eu beber mais um pouco, mas eu vou continuar procurar a minha ajuda. Não é numa reunião e nem duas, no Al-Anon, para eu entender que eu tenho que mudar minhas atitudes, porque é muito fácil eu querer mudar a atitude do outro. Mas a minha atitude, eu até às vezes não enxergo que eu estou fazendo errado. Por exemplo, ele chegava alcoolizado e brigava. Não pode. A gente não resolve. Acabava estimulando. Só dá tumulto. Estimulava a beber mais ainda, no fim das contas. Dava tumulto. Fica revoltado no fim. Vou beber. E a gente passava pro errado e ele pro certinho. E daí a consequência, os filhos em casa. Então.
Então, né? bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar com os depoimentos de familiares, vamos continuar com o depoimento de quem passou por isso e que há 15 anos superou, e nós estamos hoje aqui trazendo um pouco do que é a realidade, trouxemos uma história verdadeira, trouxemos tanto de quem consumia o álcool, as drogas, quanto dos familiares, né, que são afetados diretamente, e tudo isso aqui para dizer o seguinte: existe saída, tem alternativa, não é fácil, não é, mas tem caminho, gente. E aqui estão exemplos práticos disso, de que tem caminhos. Alcoólicos Anônimos e sua grande prestação de serviço inestimável na pauta de hoje do Cidade Entrevista, que você só ouve, você não vê hoje, por razões óbvias, por ser Alcoólicos Anônimos a pauta. Já voltamos. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 991564777. Notícias em 1 minuto. Mais segurança nas estradas e para quem trabalha no campo. A Alesc aprovou um projeto para facilitar a circulação de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais. Vão ser instaladas placas avisando os motoristas sobre a presença de tratores e colheitadeiras que também precisam estar bem sinalizados. O projeto ainda depende do aval do governador para virar lei. A ideia foi uma das propostas analisadas em São Miguel do Oeste, na primeira parada do ano do Alesc Itinerante. O programa leva a Assembleia para dentro das cidades para ouvir os catarinenses e discutir os assuntos de cada região. A próxima será em Mafra, nos dias 5 e 6 de agosto. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Quer concorrer a prêmios todos os meses? É fácil. Conta em dia prêmio na mão da Sermofull Energia. Pague sua fatura em dia e concorra a prêmios todos os meses. Micro-ondas, forno elétrico, parafusadeira, Alexa e muito mais. Para participar é fácil. Basta manter a sua conta de energia em dia e já estará concorrendo automaticamente. Para saber mais, acesse contaemdiapremionamão.com.br. Sermofull Energia, iluminando o presente e transformando um futuro mais brilhante e inovador. Nem sempre o caminho para a maternidade é fácil, mas você não está sozinha. Com uma equipe experiente e mais de 2.000 nascimentos, a Clínica Gaia há 20 anos busca a melhor forma de ajudar você com carinho e dedicação. Se precisar conversar, estamos aqui. Ligue 48-3433-5135 ou mande uma mensagem no WhatsApp 48999471497. Clínica Gaia, porque cada história merece ser vivida. O Augusto dos Anjos, 380, Criciúma. clinicagaia.com.br. A Raro Casa Inteligente transforma a sua casa em um lar mais seguro, moderno e prático. Especialistas em fechaduras digital, oferecemos tecnologia de ponta. Acesse sua casa por senha, biometria, aplicativo, tendo controle total de onde estiver, sem chave, sem preocupação. Além das fechaduras, automatizamos luzes, cortinas, eletrônicos, tudo controlado pelo celular com tecnologia exclusiva para quem valoriza o extraordinário. O que é valioso, a gente protege com o melhor. Siga-nos, @Raro Casa Inteligente. Tecnologia e segurança em um nível raro. A Construtora Locks sempre tem ótimas oportunidades de negócio para você. Edifícios residenciais, condomínios fechados, loteamentos e muito mais. Com fácil acesso à via rápida, o Condomínio Arvoredo conta com áreas de lazer completas, incluindo pub, piscinas, quadras esportivas e espaços zen. Saiba mais em construtoralocks.com.br. Locks. Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. A Cidade em Dia, cada vez mais ligada no seu cotidiano. Fala Cidade, a sua revista eletrônica diária com muito conteúdo. Colunistas, interação, reportagem na rua, curiosidades e informação. Eu sou Patrícia Vaz, estarei ouvindo e conversando com você todos os dias. Fala Cidade, de segunda a sexta, das 9h30 às 11h30 da manhã. Mais uma da Cidade em Dia, no ar e na palma da sua mão. Você está ouvindo Cidade Entrevista com Denis Luciano. O bate-papo com quem tem história para contar. Patrocínio Construtora Locks, concretizando sonhos. Sermofull Energia, iluminando o presente e transformando um futuro mais brilhante e inovador. Raro Casa Inteligente, tecnologia exclusiva para quem valoriza o extraordinário. Transforme sua casa em um espaço seguro e conectado com sua rotina.
Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Este é o Cidade Entrevista de hoje. Hoje o programa está sem imagem, por uma razão muito clara. E eu estou exercendo um desafio que é difícil aqui, porque a gente se baseia muito nos nomes das pessoas, né? Eu estou conversando com 3 pessoas sem mencionar os nomes delas. Tem crachás aqui e tal, mas até para minha disciplina eu disse, não, vamos sem nomes mesmo, mas não é fácil. Isso aí. Eu estou me policiando aqui. Mas tudo certo, porque a grande causa aqui é falar sobre alcoólicos anônimos. Tanto aquele que por muito tempo viveu no vício, né? Viveu na doença do álcool, e que conseguiu dar a volta por cima, que é o caso dele que está aqui conosco, e elas, as familiares, os familiares em geral, aqui representados por uma filha e por uma esposa. A filha trouxe aqui um caso que é presente, porque a mãe dela segue consumindo o álcool. A esposa trouxe um caso de superação, difícil, demorada. E tu, olhando isso aqui, trazendo para a tua vida, deu muito estrago na tua vida nessa questão da relação familiar? Na verdade, a minha vida não deu nada certo. A minha vida só deu certo depois que eu parei, né? Porque como eu era um dependente desde muito novo, eu achava tudo normal. Como é que funciona essa questão da abstinência, né? Nos primeiros tempos em que você fez a contagem, 15 anos, quantos meses? 15 anos, 6 meses, 14 dias. Então, hoje. Lá nos primeiros meses, como é que é? Deve ser bem difícil, né? Bem difícil, é bem difícil. Mas é físico o negócio, assim, é fisiológico, você sente no corpo? Olha, como é que é? quando eu tive essa fase mais complicada, eu estava hospitalizado, porque lá onde eu me internei é no hospital de Uruçanga. Tá. Então a gente tem assistência médica, psicológica, psiquiatra, assistente social, onde a gente consegue necessitar tomar alguma medicação, né? Mas assim, ó, eu na verdade, no meu caso específico, porque cada caso é um caso, né? No meu caso específico, eu sofri tanto nos últimos anos de adicção, né? Que quando me vinha aquela fissura, aquela vontade, eu dava uma olhadinha no retrovisor, né? Eu lembrava onde é que eu tinha vindo parar, né? E todo o sofrimento que eu causei para minha família, né? Eu infelizmente, né? Meu primeiro casamento, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa professora de universidade, foi se apaixonar por um caco que nem eu, né? E fez de tudo para que eu largasse, até que um dia ela chegou e disse que eu tinha que escolher entre a droga e a família, né? E eu não pensei 2 vezes, eu pensei em escolher a droga, né? Que eu ia usar minha droga tranquilo, sossegado, era isso que eu pensava, né? Mas ali eu já estava num estágio bastante avançado da minha drogadição, na verdade, né? Eu já não respondia mais pelos meus atos, né? Porque vai chegando numa fase, Denis, que é incrível, tá? Mas tu perde totalmente o controle sobre a sua vida. Eu me lembro muito bem, né? Uma ocasião que eu ganhei, eu fui o melhor vendedor do Brasil na época de um item que eu vendia, né? E eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Essa história é interessante contar. E eu cheguei no aeroporto do Rio de Janeiro pro embarque com droga no bolso. Quando eu olhei lá na frente, tinha 2 cachorros, 2 policiais com aqueles cachorros farejador, né? E eu recuei. E eu já tinha ultrapassado a entrada do embarque internacional, né? Eu não podia ter voltado. E eu compliquei, o policial deixou eu voltar, né? Que eu ia no banheiro para dispensar a droga, né? E ao chegar no banheiro, comecei a pensar de o que eu vou fazer nos Estados Unidos sem droga, né? Eu não vou. Peguei e não fui. Fiquei no Rio de Janeiro 4 dias trancado dentro de um hotel, usando droga, né? Isso é para eu conto isso, eu não tenho orgulho nenhum disso aí não, deles. Eu conto isso para ver o estado que o ser humano chega. A prioridade dele é só droga, cara. Eu não fazia nada. Você não foi para os Estados Unidos? Não fui, nunca mais tive a oportunidade de ir, né? E ficou lá o alto-falante me chamando, né? Que era a última chamada para o embarque. Quando o meu diretor voltou, me demitiu da empresa. Eu era gerente de uma concessionária, né? Me demitiu, porque... Ele já era ciente do teu problema? Sabia do meu problema, e daí aquilo ali foi a gota d'água. Então, por isso que eu digo, a minha vida não deu nada certo, né? Minha vida foi um tumulto a vida toda. Minha vida só deu certo a partir dos 48 anos, né? Que daí eu consegui identificar que o meu problema era o álcool e a droga, e achava que o meu problema maior era a droga, e não era. O meu problema maior estava no álcool, porque eu entendi que a partir do momento que eu não uso álcool, eu não vou buscar as outras drogas,
Né? Então, quando você escuta falar aí, o ouvinte que está nos ouvindo aí, né? Que a principal droga é o álcool, é a porta de entrada para as outras drogas, infelizmente. Por isso que quando se fala, e a gente está cada vez mais falando muito sobre essa situação de quem mora nas ruas, por exemplo, eu imagino que tenha ali muitos casos de gente que foi parar ali, que começou com um copo de alguma coisa. Começou com um copo disso, daquilo outro, bebeu, foi para droga automaticamente e está ali na rua. Por isso que esse julgamento que às vezes se faz do morador de rua, né? Quem sabe que não está ali uma pessoa que, né, era esposo de alguém, era pai de alguém, que tinha uma vida estabelecida e que acabou não tendo o alcance que tu teve, por exemplo, e que outros... E está ali na rua, né? Daqui a pouco não é um bandido, não é um vagabundo, não, é alguém que precisa de uma ajuda e, claro que num estado muito mais grave, né? Você chegou nesse ponto, assim, de ter... Essa perda de horizonte, assim, de ponto fixo, de referência? Manteve endereço, manteve... Não, eu pela minha capacidade profissional, que eu sempre fui um bom profissional, verdade, né? Eu conseguia me manter, eu ganhava bem, eu tinha uma boa profissão, então eu ganhava bastante dinheiro, né? Então eu não precisei roubar, né? Não precisei... Não chegou nesse ponto. Mas assim, também não prosperei. Tá. Todo o dinheiro que eu ganhava era para o uso. O quanto que poderia ter prosperado. Não prosperei nada, né? Empatou tudo. Quando eu zerei, que eu reiniciei a minha vida em recuperação, eu tive que recomeçar do zero. Eu não tinha nada, eu tinha um apartamento de morar, que estava financiado. Né? E daí depois que eu consegui adquirir alguma coisa e estabilizar a minha vida financeira. Estarias hoje numa situação muito mais confortável. Mas com certeza. Tivesse... E eu lembro deles que aquelas pessoas que eram do mesmo ramo de atividade minha, eles ficariam prosperando, ficando rico, e eu não. E eu ainda às vezes me questionava, mas como? Eu sou um cara honesto, cara, um cara sério, não logro ninguém. Mas não é, né, cara? Não tem vida que dê certo. Uma vida desregrada pelo uso de droga, vida nenhuma dá certo. Não tem como. Entrava de pá e saía de caminhão, Não tem como. E a tua mãe? Eu tô preocupado com a tua mãe agora. Assim, geralmente o alcoolismo ele é progressivo e ela bebe há muitos anos, só que ela só faz uso da cerveja. Então, e isso é um pouco difícil, porque, na verdade, ela já vem, a gente chama de um lar alcoólico, né? Então, eu cresci num lar alcoólico, que é quando o alcoolismo já vem desde que eu me conheço por gente, e também já vem do meu avô. Então, na verdade, a minha mãe já foi afetada pela maneira de beber do pai dela, e depois, com os anos, ela também desenvolveu o alcoolismo, né? E por conta de já ser uma cultura de família, né? E aqui no Brasil a gente já vem dos europeus já, né? Tudo. Então aquela história do guri, né? Quando chega numa idade, o meu filho tem que, né? Nossa, exatamente. E então assim, por isso que é mais difícil a pessoa assumir que aquilo é alcoolismo, porque já está muito enraizado na nossa cultura, né? O beber socialmente. Só que aí tem alguns requisitos onde você já percebe que não é mais socialmente. Então, a minha mãe, assim, ela estacionou, né? É difícil, geralmente a pessoa evolui o seu beber, porque uma dose só não basta. Então, assim, primeiro ela começou só de domingo, depois passou sábado e domingo, depois passou a ser sexta, sábado e domingo, e assim por diante, até ficar todos os dias. Alguma outra vez ela não bebe, e aí ela fala, nesse momento, tá vendo como eu consigo ficar sem beber? Hoje eu não precisei beber, hoje eu não bebi. Coisa do alcoólico. Mas Então, foi assim, um dia. Daqui a pouco um outro... dia, 2 dias no mês que ela fica sem beber, ela fala que não é, entendeu? Tá vendo que eu não sou alcoólatra? Exatamente. Só que assim, também ela não faz um tratamento de saúde, porque se ela fizer um tratamento de saúde, ela tem que parar de beber. Então, isso é alcoolismo. Ela já está, minha mãe tem 60 e poucos anos, né? Quase 70. Então, assim, já é uma pessoa que precisava estar se cuidando mais e ela não se cuida, né? Como mulher também, ela não se cuida muito da saúde por causa da bebida. Então, influencia na saúde dela, com certeza. E a nossa convivência, hoje, eu aprendi a aceitar ela como ela é, a história dela, a minha, né? Então... Eu fui afetada também de forma a crescer no lar alcoólico, porque eu cresci sem estrutura emocional. Então, não adianta a família ter o pai e a mãe, que é o núcleo familiar, né, vamos dizer assim, estrutural básico, mas ela não tem, a própria família, ela está sem estrutura. A minha mãe já não tinha estrutura para me dar, né? Então, aprendi a perdoá-la. No Alanon, a gente faz todo esse trabalho também, de perdoar a nossa própria história, nossas atitudes, as nossas culpas,
nós assumir sim as nossas responsabilidades, mas ao mesmo tempo perdoar os alcoólicos, entendendo que eles também são vítimas de uma doença. No começo eles bebem porque querem, porque vão atrás, pelo prazer, né? Mas depois se torna uma doença. Você já identificou isso na sua mãe? Com certeza, já. Logo no começo, quando eu comecei aí, que eu comecei a ouvir todo mundo falando as mesmas frases que os alcoólicos deles falavam, e a minha mãe falava, né? Nossa, na hora eu já me identifiquei. Eu falei, isso mesmo, realmente a minha mãe é alcoólica. Por mais que ela negue e vá continuar negando até quando eu não sei, eu não posso negar mais. Já me afetou de uma forma tão profunda que é inegável. Eu já estou doente por causa disso, eu já estou com depressão por causa disso. Então, eu consegui a minha recuperação, alcancei uma forma de viver muito mais saudável. Aí eu comecei a ter estrutura emocional, fui entender o que é isso, né? E quanto isso é importante para os jovens, porque dentro de uma família onde existe o alcoolismo, até outras drogas também, né? Onde existe o alcoolismo, existe um lar disfuncional. O que é isso? Os papéis se invertem. Então, se num caso é um pai, aí a mãe faz o papel do pai. A mãe também vai ficando neurótica porque não sabe o que fazer para o pai parar de beber, vê os filhos sendo afetados, não sabe como ela faz, ela já não tem mais, ela não tem estrutura para ela, nem para ser o pai da família, que ela acaba tendo que ser, né, a mãe e o pai. Então os papéis se invertem, as crianças acabam amadurecendo muito mais rápido, e isso pode até parecer bom, mas na verdade ela acaba perdendo um pedaço da infância dela, exatamente. Aconteceu contigo isso? Sim, com certeza. Mas no teu caso, nunca houve uma inclinação por beber? Você? Não, eu não. Mas assim, eu já tenho primos que também tenho tios que bebem, né? Por conta de ser filhos do mesmo avô, né? Já tenho tios que bebem bastante, uns que já foram bêbados alcoólicos de cair na rua mesmo, né? Então, assim, eu tenho primos que já estão caminhando para esse rumo. Só que eles ainda estão achando que estão bebendo socialmente, né? Não sei se eles um dia vão cair na real ou não, né? Mas eu, como familiar, hoje eu posso dizer que eu encontrei a minha serenidade, porque o alcoólico ele perde a sobriedade e o familiar perde a serenidade. E aí no AA, o alcoólico reencontra a sobriedade dele e o familiar a serenidade. Como é importante ter as duas vertentes, pelo que eu percebi aqui no relato de vocês, o relato que a senhora fez em relação à forma como a senhora abordava o seu marido e a forma como passou a compreendê-lo, eu penso quanto isso fez a diferença para ele, né? Com certeza, instintivamente, com né? certeza. Mais pelo instinto do que por uma coisa natural, porque ele está ali movido pela doença, né? E outra coisa que eu fiquei pensando muito aqui é essa história do beber socialmente, né? No fim das contas, isso não existe, né? Não, socialmente. Né? É isso, né? Não, assim, ó, vamos ser realistas, né? Tem pessoas que conseguem ter o equilíbrio, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu tenho, por exemplo, na minha família nós somos de 7. 4 alcoólicos e 3 que não são alcoólicos. Eu vou dizer, eu devia fazer uns 3 meses que eu não tomava uma cerveja, por exemplo. Eu tive agora em Roma, fiquei 12 dias trabalhando lá. Um dia eu tomei até para experimentar uma lá e foi um copo e deu. E não tenho vontade mesmo, porque entendeu? Tu não tem a predisposição, né? Não tenho vontade. Mas aí a gente chega numa outra questão do socialmente, que é a bebida enquanto esse agente social, né? Que as pessoas não existe uma reunião social sem álcool. Convencionou-se isso, né? Convencionou-se que tem que ter e tal, e não é assim, né, gente? Então, penso que o Almir vem aqui deixar um depoimento, e quando vem o Almir, a gente maximiza isso pelos contatos todos que o Almir tem, né? Sim, o Almir Fernandes. Grande trabalhador, grande. E o trabalho que ele faz também relaciona-se com isso, porque me lembrasse no intervalo, eu estava contando uma situação familiar aqui, e lembrasse no intervalo o seguinte: quantos diagnósticos, e o Almir lidou profissionalmente com isso por muitos anos, né, pela função dele no IML, quantos diagnósticos que na raiz daquele diagnóstico, daquele óbito, estava o alcoolismo. Né? Faleceu de pancreatite. Álcool. Alcoolismo. Pode ser, provavelmente. Faleceu de doença nos rins, no fígado, hepáticas e tal. Maioria, fígado. Né? Maioria. A doença que mais mata é o alcoolismo. É isso aí. Só que não é registrado, né? Então, fica difuso, né? De carro, quantos? É verdade. E o Almir deixa os parabéns pela pauta, abraçando os convidados, dos malefícios das drogas, além do aspecto de relações sociais e familiares. Pelos 30 anos no IML, testemunhei muitas perdas de vidas através de acidentes, assassinatos e suicídios. Nossa. Além das doenças, né? Olha só. Quero mandar um abraço para esse guerreiro, porque esse Almir, se nós tivéssemos 100 Almir,
aqui. É verdade. No mundo. Não, estava resolvido. No mundo estava resolvido o problema do mundo. Porque esse cara é um guerreiro. Eu tenho muita admiração por ele. Meus parabéns, Almir, por todo o trabalho que tu fez na Cruz Vermelha, né? Que a gente sabe que tu foi um guerreiro, um lutador, sempre por essa causa. Verdade. Gente, a gente tem 2 minutinhos para encerrar aí. Então, eu só quero aproveitar a oportunidade, né? Primeiramente para agradecer. Imaginei que tu tinhas um recado aí. Para agradecer, né? Que foi uma oportunidade ímpar, né? Da gente vir aqui. E quero agradecer as meninas, porque foi um programa totalmente diferente. Muito obrigado por vocês. Faremos mais vezes, viu, gente? Eu me comprometo obrigado. Aqui, porque acho que é uma prestação de serviço importante. A gente precisa. Mas se a gente atingiu uma pessoa aí, tá ganho um dia. Né? Tá ganho um dia. Então, assim, eu gostaria de deixar o telefone de rede de apoio. Nós temos um WhatsApp, que é o 48 99833 9873. Esse é o WhatsApp, pode chamar por lá, familiar. Muitas vezes o que acontece? O alcoólico não quer se tratar? Façam que nem as meninas que estão aqui, que vão lá buscar ajuda para poder ter uma qualidade de vida melhor na família, né? Porque com certeza vai conseguir isso. E temos também o telefone do nosso escritório aqui em Criciúma, que é o 3433-0964. Denis, não temos palavra para agradecer a oportunidade que tu nos deu para vir aqui falar em nome de Alcoólicos Anônimos do Al-Anon. Tá ok? Muito obrigado. Vamos dar a relevância que isso tem, gente, porque é uma doença. Minhas amigas, muito obrigado. Sempre ao dispor aqui. A gente que agradece. Eu quero só deixar um recadinho bem rápido, né? Claro. Assim, ó. Aprenda que o amor não pode existir sem compaixão. Então, se o seu familiar, o conhecido, tem problema com álcool, pensa assim, se fosse uma outra doença, eu ia rejeitar, deixar cair na sarjeta? Então, vamos olhar ele com outros olhos. É isso que a gente aprende na nossa sala. E a gente está sempre de salas abertas. Procure ajuda na linha de apoio ali, que vai encontrar, a gente está lá à disposição. Você também. Boa sorte lá com a mãe. Muito obrigada, só Deus agradeço. Deus ajude. Obrigado, gente. Esse foi o especial dos Alcoólicos Anônimos, essa instituição que chegou a 90 anos aqui no Brasil e que salva vidas. Salva vidas diante dessa doença terrível que aí está alastrada, presente e que silenciosamente vai corroendo, né? Vidas, famílias, esperanças, sonhos, que é o alcoolismo. Vamos prestar atenção nisso, gente, é muito sério. Esse programa está à sua disposição no canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube, sem imagens, pela circunstância de hoje, mas lá no YouTube você encontra também, lá no canal da Cidade em Dia no YouTube, na playlist Cidade Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, continue na cidade e até a próxima. Tchau. Você ouviu Cidade Entrevista com Denis Luciano, o bate-papo com quem tem história para contar. Patrocínio Construtora Locks, concretizando sonhos. Sermofu Energia, iluminando o presente e transformando um futuro mais brilhante e inovador. Raro Casa Inteligente, tecnologia exclusiva para quem valoriza o extraordinário. Transforme sua casa em um espaço seguro e conectado.